Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa make glam rock lindíssima, feita com produtos da nova coleção da Kiko Milano em parceria com a Just Cavalli. A Just Cavalli tem essa pegada um pouco mais ousada que eu particularmente adoro, portanto, quando eu vi essa colaboração em edição limitada, eu fui correndo a adquirir os meus itens e hoje vou mostrar tudinho aqui para vocês. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Já estou de base e de sobrancelhas devidamente corrigidas. Para esse fim, usei a base da NARS, a Light Reflecting na cor Mont Blanc, e nas sobrancelhas usei o lápis da Gucci. Ambos os produtos já estão resenhados aqui no canal, o lápis resenhado inclusive no vídeo da semana passada. E vamos direto à paleta de sombras dessa parceria incrível entre Kiko Milano e Just Cavalli. Essa daqui é a caixinha que vem a paleta de sombras com esse animal print de zebra. Isso é bem característico da Just Cavalli. Para quem não conhece, a Just Cavalli tem essa pegada mais glam rock, com estampas de zebra, estampas de leopardo, de serpente. É uma linha mais acessível da marca italiana Roberto Cavalli, mas ainda assim bem luxuosa. E essa é a paleta de sombras. Abrindo aqui, essa é a gama de cores. Observando que também tem um espelho grande. Paleta belíssima, eu gostei muito tanto da apresentação quanto das cores. Não vai ser um vídeo de primeiras impressões com relação aos produtos dessa parceria que eu vou mostrar aqui, porque eu não resisti e já testei eles, então vocês podem ver que a paleta já está usada, porque eu não consegui, gente, eu estou tão apaixonada. Como vocês podem notar, tem duas sombras com acabamento mate e 3 sombras metálicas, sendo que elas também têm algum glitter aí. Então, uma paleta assim com uma pegada bem glam rock mesmo. Elas têm uma textura um tanto quanto cremosas, tá? Essas aqui são as duas sombras com acabamento mate e vamos fazer um swatch delas. Como vocês podem ver, as cores são lindas e tem uma ótima pigmentação. Já as sombras metálicas são bem cremosas mesmo, mais do que as com acabamento mate. Das sombras metálicas temos um lilás, um dourado e um azul turquesa. Gente, deixa eu me afastar um pouquinho da luz para ver se vocês conseguem ver melhor o quanto brilha, o quanto de cintilância que tem essas sombras metálicas aqui. Bom, e para vocês entenderem melhor como que é o estilo dessa marca Just Cavalli, para quem não conhece ainda a marca, né, gente? Quem já conhece já sabe. Mas quem não conhece, eu vou mostrar uma bolsinha que eu tenho aqui, que é desta marca, tá? Isso aqui é estilo Just Cavalli, tá? Metal bem glamouroso, veludo, fecho com serpente. Quase todas as bolsas dessa marca tem esse fecho com serpente. Então, por eu já conhecer e gostar muito da marca, eu acabei comprando vários itens dessa coleção, dessa parceria com a Kiko Milano, e bora mostrar tudo pra vocês. Vou aplicar essas sombras usando os pincéis, então deixa eu já mostrar aqui os pincéis dessa parceria, né? Olha que coisa mais glamurosa e lindíssima. Então, super dourado, com impressão de zebra. Com relação a eles, vai ser vídeo de primeiras impressões. E eles vieram nessa necessaire. Olha isso aqui, gente. Se não é a minha cara essa necessaire, a cor dela. Eu amo pink, né? Por dentro, ó, estampa de leopardo, toda colorida, com contrastes entre laranja e roxo, absolutamente perfeito. Então vamos lá, eu vou começar usando essa sombra mate aqui do meio, que é a mais clarinha, no côncavo. Para isso eu vou usar este lado do pincel. Esse pincel, ele é bem fofinho, tem uma excelente qualidade, mas ele é um pouco grande para o formato dos meus olhos, tá? Meu olho é um olho pequeno, então eu prefiro que o pincel de esfumar ali no côncavo seja um pouquinho mais preciso. Ele é meio grandinho, na minha opinião, mas é excelente, dá para ser usado para outras funções também, né? Mas hoje eu vou usar ele aqui para testar com vocês.
Com relação à sombra, como vocês viram, foi muito fácil de esfumar. É uma sombra de altíssima qualidade e tem uma ótima pigmentação. Agora eu vou vir com o outro lado do pincel, que é de esfumar, mas um pouco mais angulado. E vou aplicar este marrom mate mais escuro aqui, para dar mais profundidade. Eu vou só aplicar ele assim. Depois dou uma esfumadinha. Com relação ao pincel, mais uma vez, achei essa ponta muito grande para os meus olhos. Meus olhos são pequenos, eu tenho pouco espaço aqui na pálpebra. Então, eu vou pegar um outro pincel, tá? Este daqui da Sigma, que é mais pontiagudo, para fazer com mais precisão este cantinho externo e deixar um pouco mais escuro aqui. Mas ressaltando que isso não significa que os pincéis dessa parceria não têm uma boa qualidade. Eles são super fofos, tá, gente? Bem macios mesmo. É só o tamanho que não dá muito certo, porque o meu olho realmente é um olho pequeno. Ah, Fernanda, mas você não vai mais usar o pincel? Lógico que sim, né? Dá pra usar pra fazer contorno do nariz, dá pra usar pra aplicar iluminador, dá para usar para aplicar corretivo. Existem várias outras funcionalidades para esse tipo de pincel. E já vou vir com essa cor mais escura na linha inferior dos cílios. Em toda a linha eu vou aplicar ela. Agora eu vou pegar o dourado e com o dedo mesmo, vou aplicar no centro da pálpebra móvel. Invadi muito o canto externo, então vou ajeitar aqui com o pincel de esfumar. Esse dourado esfarelou um pouquinho aqui, tá, gente? Então, eu vou pegar o pincel que eu apliquei a base e já vou dar uma limpadinha. Aí foi facinho de limpar também. Vou aplicar essa dourada com o aplicador de esponjinha pra gente ver como é que fica a pigmentação, tá? Por ser uma sombra bem cremosa, eu acho que com o aplicador de esponjinha vai dar mais certo. Com certeza ela ficou mais intensa com o aplicador de esponjinha, adorei. Agora eu vou pegar o lilás e vou aplicá-lo no canto interno dos olhos e no osso das sobrancelhas. Esse lilás é um furta-cor muito bonito, gente. Então, olhando de frente, ele não aparece muito, mas conforme a gente se movimenta na luz, aparece cores diferentes, assim, né? Lilás, rosado, branquinho. Vou pegar o azul turquesa e vou aplicá-lo na linha inferior dos cílios. Agora eu vou fazer um delineado usando esta caneta delineadora da coleção. A minha na cor 02, que é um azul teal. O que fez eu ficar mais curiosa com relação a essa caneta é que, de um lado, ela é delineadora, né? Essa cor me despertou alguma curiosidade, mas mais que a cor, eu fiquei curiosa com relação a esse outro lado aqui, que seria uma borracha. Então, eu acho que é uma pontinha ali que tem um demaquilante ou algo desse tipo. Fica bem mais fácil para corrigir o delineado. Dessa vez eu vou deixar o meu espelho bem alto assim, tá, gente? Vai aparecer só o meu olho, porque eu quero olhar de frente para que o delineado fique mais certinho. Quando eu faço o delineado olhando assim para baixo no espelho, quando eu levanto, às vezes ele não aparece tão bem quanto eu gostaria. Então, o certo para você fazer um delineado é sempre você olhar de frente para o espelho, tá? Então, vou marcar o ângulo de um lado e já marco do outro também. E aí, como vocês podem ver, esse lado aqui, o meu lado direito, está um pouquinho mais grosso que o lado esquerdo.
Então, vamos testar a borracha. Gente, deu muito certo, vocês viram isso? Adorei, olha como afinou, não prejudicou a maquiagem por baixo. Incrível! E agora eu vou passar o delineador em toda a linha superior dos cílios. Gente, precisamos dar ênfase nessa caneta delineadora dessa parceria. Olha que coisa linda que ficou! Perfeito! Eu corrigi o cantinho ali com a borracha, deu muito certo, super fácil, a cor é linda, é fácil de aplicar. Eu já tinha testado ela antes, tá? Não foi a primeira vez que eu usei, mas da primeira vez foi só pra testar realmente, então eu passei rapidinho, não tinha dado tanta atenção assim. O que eu sei é que nesse teste que eu fiz foi difícil de tirar, tá? Mesmo com demaquilante, ela não saiu facilmente, então nesse aspecto é algo que eu não gosto tanto, mas é indubitável que é uma caneta delineadora de altíssima qualidade. Eu tô muito impressionada, principalmente por ela oferecer essa outra ponta que dá para corrigir. Olha esse delineado, que lindo! Amei e super recomendo. Curvex. Essa daqui é a máscara de cílios dessa parceria e a minha eu escolhi, gente, na cor roxa. Olha que roxão que é essa cor. Eu escolhi a roxa porque eu queria uma cor diferente de tudo aquilo que eu tenho aqui e porque estamos falando de uma parceria glam rock, né? Uma coisa mais exótica, com mais personalidade. Então vamos lá. Que ela acabou juntando muito os meus cílios, então eu vou dar uma separada, porque eu não gosto disso. Engraçado, da primeira vez que eu passei ela, eu gostei mais do que hoje, tá? Eu achei que ela não entregou muito de nada, nem muito alongamento, nem muito volume, e ainda por cima deu uma juntada nos meus cílios, eu tive que separar ali. Mas vou aplicar aqui do lado esquerdo e depois volto para aplicarmos uma segunda camada do lado direito e compararmos novamente. Máscara aplicada em 2 camadas do lado direito para compararmos com o lado esquerdo que está em uma camada. Eu não gostei, já vou falar aqui diretamente para vocês. É uma máscara muito grosseira. Para construir, ela junta bastante os cílios. O alongamento dela não é bonito, então ela alonga alguns cílios e outros nem tanto. Fica uma coisa meio desnivelada. Então eu achei uma máscara muito inconsistente. Vou aplicar do lado esquerdo agora e volto daqui a pouquinho com mais considerações. Aplicada em 2 camadas dos 2 lados. Do lado esquerdo ela ficou mais bonita do que no lado direito, tá? Mas como vocês podem ver, é uma máscara que junta muito cílios, fica muito grosso. A cor é uma cor bonita, é um roxo fechado, então não é muito exagerado, muito chamativo. Eu achei lindo, mas o tipo de volume que ela dá nos cílios não é o que eu gosto. Mas isso é gosto pessoal, tem gente que gosta desse tipo de volume um pouco mais grosso, assim, né? Mais grosseiro. Não é minha preferência. Um outro detalhe sobre essa máscara, gente, ela é a prova d'água, tá? Eu não tinha visto isso quando eu a comprei, só fui ver depois, mas eu já tinha testado ela aqui antes e constatei que ela sai fácil porque ela é peel-off. Então ela é daquele estilo de máscara que com água morna vai saindo os pedacinhos. Então não achei difícil de remover essa máscara, embora ela seja classificada como a prova d'água. Bom, gente, agora eu vou aplicar corretivo e selar a pele e volto já. Já apliquei o corretivo e selei a pele. Para isso, usei o corretivo da Gucci na cor 16C. Ele está resenhado no último vídeo, né, o vídeo da semana passada. E para selar a pele, usei o pó da NARS. O meu é a versão mini, também já tem resenha dele aqui no canal.
E agora vamos para o bronzer, que tem esta embalagem aqui, também de animal print. Ele é um bronzer bem grandão, tá? Eu escolhi a cor número 2. No entanto, eu preciso fazer uma observação aqui. No site, gente, essa cor número 2, eu acredito que esteja trocada com a número 1. Eu não tenho certeza. Mas, olhando assim, me parece que essa cor aqui é, na realidade, a número 1 que está no site. Eu não tenho certeza disso que eu estou falando para vocês, tá? Mas fato é que essa cor é bem mais quente ao vivo do que na foto que está no site. Então, se vocês forem adquirir esse produto, prestar atenção nesse detalhe, tá? Ele tem um cheirinho tão bom. Vou usar o pincel de rosto para aplicar o bronzer, tá? Ele tem uma ponta um pouquinho mais solta assim, que eu acho melhor para aplicar o blush, enquanto que essa ponta aqui, ela é um pouquinho mais densa. Acho que seria ideal, na verdade, para base, sabe? Mas eu vou aplicar o bronzer com ela. E vejam só como isso esfuma de uma forma muito, muito fácil. E essa cor, apesar de ser um pouco alaranjada, eu não sei o que que tem nessa cor que ela me agradou tanto. Eu acho que são as nuances douradas. Eu tenho a impressão de que realmente ficou mais dourado em mim do que alaranjado. Vocês concordam comigo? E a qualidade desse produto, gente, é qualidade de produto muito mais caro, viu? Ele tá numa faixa de preço muito boa para a qualidade que está entregando. Muito lindo, muito fácil de esfumar. Pigmentação na medida certa. Aprovado. Tem uma mosquinha aqui, vocês estão vendo ela? Ah, mosquinha intrusa. Vamos para o blush. Essa daqui é a embalagem. Ela é menor do que o bronzer, mas ainda assim um tamanho muito bom, tá? Eu adorei, né? Animal Print Pink. Amei. E abrindo aqui, esse é o tom número 2, que é um malva com nuances douradas. É um blush marmorizado. Esses blushes marmorizados são na mesma pegada ali daqueles caríssimos da Hourglass, né? E já adianto que a qualidade desse daqui vocês vão ver aqui. Eu não sei não se não é até melhor. Vou pegá-lo com o lado mais soltinho do pincel. E aí, gente, olha isso. Que coisa absolutamente perfeita esse blush. Eu acredito que seja o blush mais bonito que eu testei esse ano. E olha que eu testei blush esse ano, hein, gente? Mas esse daqui, olha que coisa linda, não precisa de iluminador, tá? Usando esse blush. A cor é perfeita, a iluminação é perfeita, não marca a textura, não tem partículas evidentes de glitter, ele só tem esse brilho maravilhoso. Eu acho que esse tem grandes chances de se tornar o meu blush preferido. Eu peguei só essa cor dessa coleção, mas eu devo dizer a vocês que eu tô cogitando pegar as outras duas cores. Tem outras duas lá. E eu acho que o custo-benefício disso aqui é muito bom. Esse blush é lindo demais, gente. Olha isso. E vou aplicar um pouquinho dele no nariz. Nos lábios eu vou iniciar com um contorno labial, tá? Esse daqui não é da coleção em parceria com a Just Cavalli. É o Smart Fusion Lip Pencil na cor número 4, que é um nude, tá? E agora vamos para o Lip Gloss. Eu escolhi este daqui na cor número 2. Eu não tinha nenhum desses da Kiko, tá? Eles são bem famosos, as pessoas normalmente gostam bastante, falam bem, mas eu não tinha. Esse aqui é o primeiro que eu comprei. Eu confesso a vocês que me decepcionei um pouquinho, porque eu estava esperando um pouco mais de pigmentação. Eu achei que ele fosse ficar mais nessa cor coral assim, e na verdade é meio transparente, tá, gente? Então, vou aplicar aqui. Então, ó, como vocês podem ver, ele não tem cor quase nenhuma, né? Ficou só a cor do contorno labial que eu passei aqui, que já é um nude, quase não tem cor. Eu imaginei que ele fosse ter mais brilho, porque aqui na embalagem ele parece ter bastante glitter, né? Deixa eu mostrar bem certinho pra vocês. Olha só que bonito que ele é na embalagem. Mas nos lábios,
achei sem graça, não é um produto que eu recomendaria dessa coleção não, a não ser pela embalagem que é lindíssima, mas o produto em si, sem graça. E detalhe importante, eu ganhei este case aqui para o lip gloss. O case valeu muito a pena, porque eu achei ele lindíssimo. Tem essa estampa rosa de leopardo, o leopardo aqui, né, um chaveiro, olha que coisa mais linda isso. E também um chaveiro miniatura do lip gloss. Eu achei belíssimo isso aqui, adorei. E aí dá pra guardar aqui dentro, desta forma, olha lá. Então, tá lá, gente, look meio glam rock, feito com produtos Kiko Milano, em parceria com Just Cavalli. Eu gostei muito do resultado final. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui os olhos, né, pra vocês verem todos os detalhes. É um soft glam rock, digamos assim, né, então ficou um colorido, azul teal com máscara de cílios roxa, dourado, lilás, um azul mais turquesa aqui na linha inferior dos cílios, uma combinação que ao meu ver só daria certo com sombras de altíssima qualidade e foi exatamente o que a paleta de sombras entregou. De todos os produtos que eu usei aqui com vocês, os únicos que eu não gostei tanto assim foram a máscara de cílios, mas não pela cor e sim por eu achar ela um pouco grosseira, e o brilho labial, que eu achei que deixou a desejar. Eu esperava um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de pigmentação, e na verdade é um brilho transparente, ao meu ver, e também não tem muitas partículas de glitter. Eu achei que ele fosse ter bastante, ser aquela coisa bem glamurosa realmente, e não é, infelizmente. Tirando esses dois produtinhos, os demais eu adorei e super recomendo, acho que eles têm um custo-benefício excelente. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do look? Gostaram dos produtos? Tem a mesma opinião que a minha a respeito deles? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.